Graças a Deus, meus irmãos. Nessa noite eu quero te convidar a estar conosco mais uma vez nesse culto. É meio estranho a gente fazer esse culto online, mas é para os irmãos terem o alimento da palavra. Nós estamos aí sendo alimentados pela mídia, pelo Facebook, você vê os jornais, tudo nos trazendo informações que muitas vezes nos levam ao desespero. Então nessa noite eu quero te convidar a estar conosco para sermos alimentados, alimentar nossa alma com a palavra de Deus. E nessa noite vamos estar falando a respeito do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. É algo, uma doutrina muito pouco difundida em todas as eras. Nós vemos que no início dos séculos da igreja cristã, pouco se foi falado a respeito do Espírito Santo. Nós temos o credo apostólico, que vemos falando a respeito de Deus, a respeito de Jesus Cristo, mas quando nós vemos a palavra do Espírito Santo, nós vemos creio no Espírito Santo. Então, em todos os tempos, chegamos no século III, nós vemos Santo Agostinho falando um pouco a respeito do Espírito Santo. Nós vemos na Reforma Protestante, foi onde que começou um pouco mais falar a respeito do Espírito Santo, mas mesmo assim, quando nós chegamos na nossa época hoje, nós vemos que o Espírito Santo é pouco difundido. Tem muitos que levam ao extremo de o Espírito Santo ser apenas um ser espiritual que desce sobre uma pessoa, a pessoa vira um tipo de meio que um superpoder na pessoa e pensamos que isso é o Espírito Santo, isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas nós vemos na palavra de Deus, embasado na palavra de Deus, que Ele é o nosso Consolador. Ele foi aquele que foi enviado por Jesus no dia de Pentecostes, Ele é aquele que está conosco, nos guiando na nossa caminhada cristã, tem nos santificado dia após dia. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então eu quero te convidar nessa noite a estar conosco, você conjuntamente com a sua família, que você que está aí em casa, você que está no seu trabalho também, esteja conosco nessa noite, ouvindo um pouco da pessoa do Espírito Santo. Eu sei que você será bastante edificado com a palavra do Senhor. Então junte a sua família, reúna a sua família aí, as pessoas que estão aí à sua volta, reúna todos para estar juntamente conosco, cultuando ao Senhor nessa noite. Amém? E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme estás. Se o trovão e o mar se erguendo vem,
Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Você conhece o Consolador, ou Paráclitos? Jesus, no discurso no cenáculo, ele fez a promessa de enviar-nos alguém que nos daria uma assistência divina em meio à perseguição, em meio às lutas e provações que a igreja enfrentaria no decorrer dos séculos. O contexto do discurso de Jesus, portanto, envolve ódio contra a igreja, perseguição e hostilidade contra o povo de Deus. Cristo, ele apresenta o Consolador da seguinte forma no Evangelho de João, capítulo 14 e verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Em primeiro lugar, a palavra grega consolador, dentro desse contexto, ela é muito abrangente. Ela abarca a ideia de um advogado, de um fortalecedor, de um defensor, uma testemunha, um ajudador. Observando o prefixo, bem como a raiz da palavra grega, nós temos o significado literal de alguém que é chamado para ficar ao lado de outra pessoa. É claro que parte do plano divino envolve trazer consolação ao seu povo. Jesus, ele é anunciado, quando do seu nascimento, quando da encarnação do Verbo no Novo Testamento, como a consolação de Israel, isso lá em Lucas capítulo 2, verso 25. Com o Espírito Santo não seria diferente. E pois ele nos socorre em meio ao sofrimento, em meio às desolações da vida, em meio às perseguições que nós sofremos e todas as tempestades e desertos que nós enfrentamos na nossa caminhada. A ideia de Jesus, ao apresentar o Consolador, é muito mais ampla do que aquilo que nós tendemos a pensar a respeito do Espírito Santo. Porque ele nos mostra alguém que vem enxugar as nossas lágrimas, não depois da batalha, mas durante a tormenta. João, ele usa a mesma palavra grega, paráclitos, agora a respeito de Jesus, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 1. Ele diz que Jesus é o nosso advogado. Na cultura grega, um advogado de família servia para defender as pessoas que estavam sendo acusadas falsamente de um delito. O Espírito Santo é apresentado, portanto, como um defensor, como um fortalecedor, como alguém que assiste as pessoas em meio às suas dificuldades. Ele é o nosso advogado, aquele que está ao nosso lado, nos defendendo no meio das crises. Mas ele também é a testemunha fiel, que vai testificar da verdade acerca de Jesus. Jesus apresenta o Espírito Santo como outro Consolador, conforme nós acompanhamos na leitura do Evangelho de João. Obviamente, para que haja um outro, ou seja, alguém de mesma natureza, é necessário que antes tenha havido algum Consolador propriamente dito. Em primeira instância, essa tarefa de nos defender, ela cabe a Jesus. Mas o Espírito assume essa posição na medida em que Jesus agora ascende aos céus. Para exemplificarmos, antes de pensarmos no Espírito Santo como nosso ajudador, vamos primeiro pensar em Jesus como nosso ajudador. Em uma ocasião, os discípulos estão em um barco no meio de uma grande tempestade, no meio de uma grande tormenta.
Você consegue acompanhar esse registro lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, dos versos 35 a 41. O barco, açoitado pelas ondas, tem possibilidades reais de naufragar. O que você faria se você estivesse ali com aqueles discípulos? Não adianta olhar para os pescadores. Muito embora eles tenham experiência com o mar, eles também estão assustados, eles também estão amedrontados. Os seus recursos humanos agora simplesmente desapareceram. Você não tem como fugir dessa situação. Para quem você olha? Imediatamente você olha para Jesus. Jesus está dormindo, mas você mais do que depressa o acorda, porque você sabe que Ele tem a capacidade de te salvar, de te defender no meio dessa situação. Ele será o seu ajudador. Jesus será o seu defensor. Dessa forma, o Espírito Santo também se torna o nosso defensor, o nosso fortalecedor. Em meio a esse mundo hostil, em meio ao pânico, em meio às tribulações que nós enfrentamos, o Espírito Santo nos fortalece. Ele caminha conosco em meio aos desertos da vida e, portanto, nós não precisamos ficar desanimados. Nós não estamos desamparados, pois Jesus enviou o Espírito Santo para nos consolar, para endireitar os nossos joelhos trôpegos em meio à tormenta e nos manter firmes diante de tudo aquilo que nós enfrentaremos. Você pode dizer a si mesmo nesse momento, aí onde você está, seja na sua casa com a sua família, seja no seu trabalho: o Espírito Santo está comigo, Ele me ajuda e me socorre. Mas será que o crente deve mesmo enfrentar esses momentos de sofrimento? O cristão, ele sofre. Nós temos que ter cuidado com algumas teologias muito nocivas que afirmam que o cristão, ele não pode passar por aflições. Essas pessoas que pregam tais acontecimentos, tais inverdades, elas não estão nem um pouco amparadas pela palavra de Deus, muito embora utilizem a palavra de Deus para abarcar suas ideias nocivas. O fato de que nós pertencemos a Cristo, tendo o Espírito Santo habitando em nós, conforme Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, no verso 9, e também tendo o Espírito Santo nos capacitando a participarmos da nossa filiação com Deus, isso já está nos versos 14 até 16, isso não nos isenta do fato de que nós enfrentaremos frustrações e que passaremos por tribulações na nossa vida. Paulo ele escreve assim no verso 17 do capítulo 8 de Romanos: se com Ele, Cristo, sofremos, com Ele seremos glorificados. Queres ser glorificado com Jesus? Saiba de uma coisa: as tribulações, elas fazem parte da trajetória. Olhando dentro de uma perspectiva macro e diminuindo então o nosso campo de ideia que nós atuaremos nesse momento, nós olhamos para um universo criado por Deus. E esse mesmo universo criado por Deus, essa natureza criada, conforme ainda nos relatos de Paulo no capítulo 8 de Romanos, agora a partir do verso 18, a natureza criada foi submetida à inutilidade. Isso está lá no verso 20. Pois o mundo à nossa volta sente a maldição do pecado. Só que existe uma condicional ali, existe um porém. Porque a natureza geme, mas na esperança, pois não se destina à aniquilação, mas à renovação. Aproxima-se então o dia em que ela será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, conforme consta no versículo 21. A natureza criada é apresentada por Paulo dentro desse panorama como algo personificado. E você percebe isso nas figuras de linguagem que ele utiliza. E ele usa a seguinte afirmação: Paulo retrata a natureza criada como uma parturiente, gemendo de dores. Como é uma mulher grávida, às vésperas de dar à luz ao seu filho? Ela está com muitas contrações. E essas contrações levam-na a gemidos de dores que nós não podemos mensurar. Todavia, existe alegria em meio a esses gemidos, porque ela está na expectativa, no aguardo de então ver o seu filho que agora nascerá. A criação geme,
porém a criação geme com ardente expectativa. Mas e quanto a nós? Se nós observamos dentro de um contexto macro e agora nós estamos diminuindo o campo de atuação, nós chegamos aos seres humanos. Quem sabe você hoje se levantou pela manhã e sentiu aquela dorzinha ali, aquela dorzinha acolá e percebeu que não tem mais a idade que tinha há 10 anos atrás. Esses gemidos, essas dores que incomodam por causa da ação do tempo, pode ser a sua realidade nesse momento. Mas existe também uma senhora que nesse momento também está gemendo, mas gemendo por conta de uma esclerose múltipla que está matando o seu corpo antes do tempo. Nós também podemos perceber aquele senhor que também está gemendo nesse momento, mas ele está gemendo por causa da sua mulher que está com câncer. Nós podemos também encontrar o gemido daquele que perdeu o seu emprego, ele olha para a mesa e ele não sabe de onde tirará a provisão para alimentar sua família. Ou quem sabe aquela jovem moça que sofreu um aborto espontâneo e não teve a condição de pegar o seu filho vivo nos braços. São muitos gemidos. E esses gemidos, eles se conectam. Como eles se conectam? Nós também passamos por essa experiência de dores, essa experiência de sofrimento. Mas nós também mantemos a mesma expectativa em meio ao sofrimento. Por quê? Porque a criação aguarda com grande expectativa, conforme consta no versículo 19 do capítulo 8 de Romanos. Mas nós esperamos ansiosamente, conforme consta no versículo 23. Enquanto a criação geme no versículo 22, nós gememos interiormente no versículo 23. Nós sabemos que pertencemos à família de Deus. Você pode dizer, mas eu sou servo de Jesus, eu sirvo ao Senhor, eu estou filiado por intermédio de adoção à família do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós também sofremos, mesmo pertencendo à família de Deus. O nosso corpo ainda não está redimido. E como afirma o escritor Tim Chester, nós somos pessoas quebradas, vivendo num mundo quebrado. Porém, o nosso gemido não é um olhar para trás, lamentando como as coisas poderiam ser, por exemplo, há 10 anos atrás, como o seu corpo estava, tão vigoroso, tão cheio de saúde. Pode até ser que os descrentes também lamentem, e de fato eles lamentam. Eles percebem que o mundo não é aquilo que deveria ser, todos nós gememos. Mas como fica a figura do cristão em meio a esse sofrimento? Mais do que um olhar para trás, o nosso gemido é também um olhar para frente, como alguém que aguarda as coisas não como elas eram, mas como elas serão. Estamos aguardando com expectativa sermos levados ao nosso lar adotivo. O nosso lar já não é mais esse mundo passageiro. O nosso lar agora é o mundo de Deus no porvir, quando céu e terra estarão unidos numa nova criação na qual o próprio Deus fará a sua habitação. A nossa experiência de adoção, portanto, é ainda parcial. A criação ainda precisa ser liberta. Os nossos corpos ainda precisam ser redimidos. Pelo Espírito nós estamos clamando, Abba, Pai. E perceba, isso é um clamor. Não é um sussurro com voz aveludada, mas alguém que clama por socorro, estando debaixo de uma situação catastrófica. Sim, esse tem sido então o nosso clamor, é um grito de socorro. E perceba quando Jesus diz Abba, Pai, no contexto do Getsemane, ele está a suar sangue. Ao participarmos dos sofrimentos de Jesus, nós nos sentimos às vezes desolados. E é isso que o Espírito nos inclina a clamar nesse momento. O nosso gemido, na verdade, é um grito desesperado para que o nosso Pai nos socorra. Mas sabe, aquele dia difícil que você enfrentou, mas ainda permaneceu na expectativa de sair dele, e de fato saiu dele. Essa foi uma experiência do Espírito.
O fluir do Espírito, meus irmãos, não se resumem àqueles calafrios, aqueles arrepios que você sente durante o período do louvor ou durante uma palavra fervorosa. Sabe aquele momento que você olhou para tudo e você enxergou a situação como cinzenta e não conseguiu enxergar um luzeiro no final das contas para que você pudesse sair da situação, mas ainda assim continuou orando? Essa foi uma experiência do Espírito. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 26. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza. No versículo 22 do capítulo 8, nós podemos perceber que a natureza geme. No versículo 23, nós podemos perceber que nós gememos. Aqui, nesse auge do texto, é o Espírito que está gemendo. Sim, a criação está gemendo, pois foi submetida à inutilidade, foi submetida à frustração. Nós gememos interiormente enquanto aguardamos a nossa adoção, enquanto nós estamos sentindo a desolação do mundo em nossa vida. Mas é por intermédio do Espírito de Deus que Deus sente juntamente conosco a nossa dor. Embora os gemidos do Espírito sejam inexprimíveis, Deus conhece perfeitamente a mente dele. Esses gemidos não precisam ser audíveis. O relacionamento entre Deus Pai e o Espírito Santo é tão estreito que no versículo 27 do capítulo 8 de Romanos, Paulo diz: aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Mas qual seria a vontade de Deus no meio desse sofrimento? Será que o sofrimento seria algo que Deus se utiliza para aperfeiçoar a vida do seu povo? Sim, eu posso afirmar isso com plena certeza, baseando minha convicção na palavra de Deus. Deus está a nos ajustar à imagem do seu Filho. O nosso gemido em meio à tormenta é harmoniosamente conciliado pelo Espírito com a vontade de Deus de nos conformar à imagem do seu bendito Filho. Por isso, nós podemos descansar no fato de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas chegamos a esse momento, e o que é que nós devemos aplicar para a nossa vida? Nós devemos olhar para as nossas tribulações a partir da perspectiva de que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Olhe de novo Romanos capítulo 8, versículo 18. De sorte que, em comparação, as nossas tribulações, elas parecem leves e momentâneas. Estamos de passagem por esse mundo como peregrinos, por isso nós somos odiados pelo mundo, por isso nós somos perseguidos pelo mundo, porque nós não pertencemos a esse mundo. Caminhamos por uma pátria ou para uma pátria superior, aquela que o Senhor está a preparar para os seus filhos. Aqui nós choraremos muitas vezes, dentro dessa realidade nós enfrentaremos sofrimento, mas no nosso novo lar, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Aqui nós gemeremos desde as marcas da idade que podem consumir o nosso corpo, até mesmo a dor do luto que vem criar dores terríveis na nossa alma. Mas nós precisamos saber que estamos sendo consolados constantemente, pois o Espírito Santo, Ele está conosco, nos fortalecendo a cada embate, nos mostrando que a graça de Deus, ela nos basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E então, será que hoje você pode ter essa certeza? O Consolador está com você, o Espírito Santo está com você no meio desse sofrimento. Então creia, porque tudo isso vai passar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o nosso Brasil, que Deus abençoe o mundo. Essa é a nossa mensagem de esperança e fé, em nome de Jesus. Amém. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim,
Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu oro pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. E esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidades pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir, o que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois a tua vida cuido eu. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim, comece a sorrir. Meus amados irmãos, nós agradecemos mais uma vez a companhia e a audiência dos irmãos, que você tenha sido abençoado com essa ministração da Palavra de Deus, que você possa também estar conosco. Estaremos fazendo a live do culto de estudo nessa quarta-feira a partir das 20h20. Então pedimos a colaboração dos irmãos e nesse momento eu quero te convidar a estar orando juntamente conosco. Senhor, nós rendemos graças a Ti, nós te agradecemos pela Tua graça e bondade.
Agradecemos pela Tua palavra que nos alimenta dia após dia. Que o Senhor possa estar nos ajudando a mais nessa semana atravessarmos dando glórias ao Senhor. Que possamos ser sustentados mais uma vez, mais uma semana pela Tua graça. Que o Senhor possa estar cada vez mais nos fortalecendo, nos santificando em Tua palavra. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um, a cada família. Que o Senhor possa estar abençoando a Tua igreja. Que possamos brevemente estarmos nos reunindo como corpo de Cristo para glorificarmos a Ti. Que o Senhor possa estar nos sustentando cada vez mais. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.